Fala pessoal, beleza? Eu sou o Leonardo Rosim e sou dono e piloto do Faísca GT. Hoje eu trago para vocês um vídeo mostrando todos os detalhes construtivos dele aqui, toda a parte básica de funcionamento, tá? E o intuito dessa série de vídeos que nós estamos publicando aqui no canal e também no grupo do Facebook, né? O objetivo, o intuito é ajudar quem simpatiza aí com o esporte, com a brincadeira, né? Que tem vontade aí de construir um carrinho de rolamentos aí. E nós vamos trazer aqui um explicativo básico para vocês terem um norte aí de por onde começar, né? Como funciona basicamente os sistemas principais aí dos nossos carrinhos aqui, tá? Então esse aqui é o Faísca GT e vou estar explicando para vocês toda essa parte construtiva dele, funcionamento de eixo, funcionamento de direção e funcionamento de freios, beleza? Então vamos lá. Bom, o Faísca GT, ele em sua versão original não era nesse formato aqui, não era esse carrinho. Se vocês olhar aí em vídeo anterior, vocês vão ver aí uma síntese aí do sucata, né? Que era o original, o antigo Faísca GT, né? E ele acabou se tornando sucata, né? O Alessandro bem explicou aí como foi que se deu, né? Essa nova versão aqui do Faísca GT, que é a versão oficial Faísca GT, ele não foi o primeiro carrinho de rolamentos feito com chassi de kart aqui da nossa ladeira, da nossa região, né? Ele foi o segundo carrinho a ser feito. Esse carrinho eu construí ele, eu projetei toda essa parte externa dele, fora o chassi de kart, né? Mas eu tinha feito um outro carrinho, que é o Fumaça GT, né? Que foi o primeiro carrinho com chassi de kart aqui da nossa ladeira, aqui da nossa região, né? Então eu fiz o Fumaça GT, em seguida eu fiz o Faísca GT. O Fumaça também vai ter um explicativo dele aí em vídeos pra frente aí. Então aguardem que vocês vão ver uma coisa especial aí pra frente. Então após eu juntamente com um grande amigo meu, o Eider, a gente construir o Fumaça GT, ele me presenteou com esse chassi de kart aí. Esse aqui é um chassi do modelo kart mini, né? E ele me presenteou e eu resolvi fazer o Faísca GT. O qual vocês podem ver aí, ó. Ele é todo feito em estrutura de kart. A estrutura do chassi ela é uma estrutura muito boa, porque ela já tem uma aerodinâmica bem show de bola, bem alinhadinha. E ela tem um sistema aqui na frente, o sistema de direção dela é o sistema básico do kart, né? Como vocês podem ver aqui, tem duas mangas de eixo, uma manga de eixo esquerda e outra direita. Mas o diferencial de se fazer com o chassi de kart é justamente essa inclinação que ele tem aqui no suporte da manga de eixo. Essa inclinação em ângulo, tanto de um lado quanto de outro. Tá? Essa inclinação ela proporciona um melhor alinhamento na direção e uma maior segurança também na direção do chassi. Porque ele sempre puxa os rolamentos para o centro, mesmo soltando a direção. Justamente pelo fato dele ser inclinado e a manga de eixo também ser angulada, ele traz sempre a direção para o centro, a partir do momento que ele está apoiado no chão, obviamente. Então ele sempre tem essa vantagem de trazer novamente a direção para o centro. Então eu utilizei o chassi original, porém eu tive que fazer várias modificações nele. O suporte da manga de eixo aqui, eu tive que aumentar ele para poder comportar esses rolamentos maiores que a gente
utiliza aqui na categoria força livre, né? Em algumas regiões aí do país conhecida como FLX, né? Força livre extreme. E eu tive que então fazer essa ampliação e fiz uma modificação na manga de eixo original, utilizando a manga de eixo original do kart, porém eu fiz um sistema de absorção de impacto aqui com coxim. Ele tem um sistema articulado aqui na frente, então ele tem essa absorção de toda a vibração da pista através desse coxim aqui e também de um coxim aqui. Originalmente ele tinha essa mola que vocês veem aí por baixo, essa mola ela era por cima, tá? Ajuda muito na absorção de impacto também. Então vocês veem que ele, além daquele coxim, ele tem também um sistema por mola, né? Porém, como eu fiz uma alteração na altura do carrinho por causa do eixo traseiro, que nós já vamos entender como funciona, eu tive que fazer a inversão aqui para trazer essa manga de eixo mais acima e deixar o carrinho nivelado. Então, eu substituí a mola por um outro coxim aqui em cima, que também ajuda muito na absorção de impacto. Já aproveitando aqui, o sistema de freio também foi desenvolvido aqui em oficina, aqui por nós mesmos. Esses pedais de freio foi desenhado por mim e a gente utilizou um oxicorte para fazer o corte da chapa, né? No desenho, no formato que a gente quis. Então ele proporciona uma frenagem excelente. Tem algumas furações ali de ajuste, um alongador para pedal aqui na frente. E aquelas 4 furações é para ajustar a altura que a gente quer o cabo, né? Quanto mais acima o ajuste, mais pesado fica o freio. Quanto mais abaixo, mais leve, né? Também, quanto mais abaixo, maior o curso de frenagem, né? Quanto mais acima, menor o curso, tá? Então, aí vocês podem já ver no detalhe aqui que ele é feito com a pedaleira, né? A pedaleira de bicicleta. E a fixação dos pedais de freio no próprio chassi. Furação original do chassi pro pedal de freio original do kart, né? Essa gravata em cima é original do kart mini. E esse para-choque aqui na frente foi desenvolvido por mim também. Desenhado em molde e cortado também com oxicorte, depois dobrado à mão aí, utilizando uma dobradeira, né? Pra a gente ter o ângulo que a gente quis, no caso aqui. Tá? A primeira versão desse para-choque aqui não era assim. Ele tem um formato um pouco diferente, que é a versão do Fumaça GT, né? E eu resolvi modificar um pouco o formato aqui do para-choque. Tanto para comportar o meu corpo, a minha anatomia ali, para frenagem, né? Para os pedais de freio, quanto para a parte estética. Foi um recorte que eu achei muito bonito e adotei para mim. Nessa visão de perfil, a gente consegue ver que ele é bem baixo. Ele está suspenso ali agora por uns calços ali, mas ele é bem baixinho. A relação entre a altura de rolamento e a altura do chassi, ela é bem baixa. Até mesmo o para-choque dianteiro ali, você vê que ele fica bem próximo do chão. Isso proporciona uma aerodinâmica incrível para esse carrinho. Ele bem baixinho, corta bem o vento, tá? Essa parte da gravata ali, eu vou alterar ela. Eu já tenho um projeto de fazer uma carenagem mais fechada para ele. E o banco também, nessa inclinação aí, de 30 a 33 graus, para mim, para o meu corpo, para minha anatomia, ajuda muito. Principalmente para cortar o vento, para dar mais impulso, né? Então você vê nessa parte de perfil que ele é bem baixo, é um carrinho bem baixinho. Ele fica muito próximo ao chão, mais ou menos uns 18 milímetros do chão, entre 18 a 20 do chão. Eu não tenho nenhum problema com isso. A suspensão ela é toda dimensionada para o meu peso, então a gente não tem problema com correr risco de pegar no chão. É como a gente sempre fala, o carrinho ele tem que ser feito pro piloto, né? Antigamente nós fazíamos carrinho para que mais pessoas pudessem andar, né? Mas um carrinho desse aqui, que é um carrinho de alta performance, a gente faz ele pro piloto, né? Então esse aqui é para mim. Se o meu amigo, o Eider lá, que tem um carrinho parecido com esse aqui, na mesma categoria e mesmo estilo, usar o meu carrinho, para ele já não dá certo.
Assim como o dele também, eu não consigo ter um bom desempenho. Agora, mostrando um pouco do detalhe do volante, esse aqui era um volante, originalmente um volante de bug, de Jeep. Eu ganhei também de presente. O Eider me presenteou com esse volante aí. E eu fiz algumas alterações, ele não era assim. Esse volante era redondo e tinha uma base reta aqui embaixo. Porém eu cortei o volante, soldei essa barra de ferro aqui, essa barra chata aqui nesse ângulo. E agora estou finalizando essa parte de acabamento. Fiz o preenchimento aí com massa plástica e agora vem a parte de finalização e pintura, né? Adaptei uma buzina aqui em cima que a minha filha queria, porque queria uma buzina no carrinho, e tô colocando uma buzina para ela. E tinha que ser no volante. Então eu tô adaptando toda essa parte aí. Outra alteração que foi feita aqui do chassi original foi esse suporte aqui do volante. Eu tive que encurtar ele e deslocar ele também para a direita, que originalmente o chassi do kart, essa direção dele vem deslocado para a esquerda e o banco também. Por quê? A base do motor do kart está bem aqui do lado direito, né? Então eu tive que fazer essa alteração. Estava em fase de teste, agora eu cheguei numa altura e direcionamento padrão para mim. Agora vem a parte de acabamento, né? De dar a finalização para poder ir para a pintura. É um processo bem lento. Cada alteração que a gente faz, a gente precisa levar para testar, precisa ter um parâmetro, comparar com o anterior e avaliar não só a questão de desempenho, mas também a segurança e o conforto, né, do piloto no carrinho. É o principal. Aqui na frente eu adaptei esse suporte e aquele outro lá, que ele não é original do chassi, mas eu adaptei porque essa é a espera para o freio dianteiro, para o sistema de freio dianteiro, que nós já temos projetado também. Só ainda não foi instalado aqui porque ainda estou acertando a questão do freio traseiro e a questão da suspensão que eu desenvolvi também para a parte traseira. Então isso aqui serve como um suporte para fixação do freio dianteiro, tá? Por aqui também a gente consegue ver onde passam os cabos de freio, né? São cabos de embreagem de Brasília, Kombi, essa linha Volks antiga aí, e foi necessário fazer um corte e fazer uma emenda. Só que esse não é o sistema definitivo, né? O sistema definitivo vai ser com um conduíte, né? Aqui foi colocado para a gente definir a medida, né? A medida do cabo, para depois a gente solicitar e mandar fazer um cabo padrão dimensionado já para esse tamanho, né, de chassi. Então, como eu disse, é muito teste em cima antes, né? Esse banco aqui foi feito com uma chapa de inox. Esse banco aqui também fui eu que fiz. Foi dobrado à mão esse banco aqui, cortado à mão também. Originalmente esse banco não era desse carrinho, eu desenvolvi para um trike de um colega nosso. Hoje eu acabei comprando esse trike desse rapaz e tirei o banco dele e adaptei aqui no Faísca. Tive que fazer algumas alterações, ainda estou finalizando essa parte de ajuste para depois acabar estofando ele, né? Vou estofar ele ainda. Mas a parte de angulação já é isso mesmo, vai ficar dessa forma. Encontrei o que me deixa confortável, que dá desempenho e segurança, e agora eu vou estofá-lo. Então foi feito com uma chapa de inox aí. Uma coisa que precisa ser dita é que a maior parte das coisas que eu utilizei para fazer esqui foi lixo, foi sucata mesmo, foi tudo pedaceiro de ferro encontrado no lixo, e a gente troca uma ideia com um, troca uma ideia com o outro, vê um sistema de um colega funcionando bem, vem dar uma melhorada, né? E aí a gente vai desenvolvendo, vai soldando, vai moldando, né, conforme necessidade. Não foi de primeira que eu cheguei nisso aqui, ainda não está na sua fase oficial pronta, né? Tem muito detalhezinho que dá acabamento ainda. Mas esse carrinho aqui ele passou por umas 3 ou 4 versões antes dessa daqui. Bem mais simples, né? E a gente vai deixando ele mais sofisticado conforme a necessidade, né?
Então o banco ele é fixado aqui, ó, no chassi, tem uma furação aqui e outra lá, onde ele se torna articulado. Esse banco ele se movimenta, ele tem um movimento articulado aqui. Se você ver atrás, ele não tem fixação, ele é solto, e isso tem um motivo de ser. Isso contribui para mim na hora de dar um impulso na saída. Eu consigo trazer o banco para cima na hora que eu estou dando impulso e dar um impulso sentado, né? E na hora de pegar embalo mesmo, na hora de aumentar a velocidade, eu só deito para trás, né? Ele é um banco muito bem fixado ali na frente, não tem folgas, somente esse movimento radial aí, como vocês podem ver. E agora a gente passa aqui para a parte traseira, onde nós vamos ver o funcionamento do sistema de suspensão e freios. Para falar da suspensão desse carrinho, nós precisamos entender primeiro como ela era antes. Atualmente aqui a gente tem uma suspensão radial, né? Suspensão de ação radial, que é um modelo de suspensão onde a gente utiliza um sistema de amortecimento na vertical, né? Atualmente ela é assim, esse é o modelo mais recente. Antes nós tínhamos aqui de cada lado uma mola de compressão na horizontal, que era nessa posição aqui. Então ela era de ação axial, né? Hoje ela tá um pouco diferente do que era antigamente. O sistema de suspensão axial é utilizado ainda no Fumaça GT. É um sistema bem eficiente também. Porém aqui pro Faísca, para a versão atual desse carrinho, eu desenvolvi esse sistema aqui com mola de tração em vez de mola de compressão, e tem sido muito bom, tem sido muito eficiente para a proposta que eu tenho aqui nesse carrinho, né? Para começar, eu tive que fazer a alteração do sistema de suspensão dele de axial para radial, pelo motivo de que aqui a gente utiliza o chamado eixo louco, né? Eu vou explicar também como funciona esse sistema de eixo louco aqui, que é basicamente o sistema de eixo rotativo, né? Onde um lado do carrinho, uma extremidade do rolamento está interligada à outra, né? Através de um eixo aqui dentro desse mancal. Então a gente tem esse mancal aí, ainda em fase aí de ajustes, nem preparamos ele para pintura ainda, mas em fase de ajuste, né? Onde quando nós temos um impulso em uma extremidade, a outra também sofre ação, né? Isso proporciona um impulso muito bom no carrinho, né? Importante dizer que não é tão fácil para acertar esse sistema aqui, tá? Demanda um pouco de tempo aí, eu vou explicar o porquê para vocês. Agora aqui já sem o banco, tirei o banco para vocês verem, para mostrar a atuação do sistema de suspensão aqui no carrinho, tá? Então, como eu mencionei antes, tem duas molas de cada lado e eu tirei as molas aqui para vocês verem. Esse eixo aqui, ele é articulado, como vocês podem ver, ele tem uma articulação ali na frente, e o que traz ele próximo ao chassi, o que mantém ele preso ao chassi, é essas duas molas aqui atrás, né? Sem essas molas, ó, ele trabalha. Pode ver que ele tem essa articulação aqui e lá. Então ele faz esse movimento radial, né? As molas, elas estão aí justamente para, após o movimento de ação radial, ele retornar à posição original, tá? Isso aqui ajuda muito nesse sistema de eixo fixo aqui, né? De eixo rotativo. Como eu havia mencionado, ele tira toda a vibração da pista, elimina
toda a vibração da pista, proporciona mais impulso ao carrinho, ao dar impulso com o próprio corpo, já que as regras de campeonato não nos permitem colocar nenhuma parte do corpo no chão, né? Mãos ou pés. O impulso deve ser todo de cima do carrinho, então isso aqui ajuda muito no impulso. Cada jogada de corpo que a gente dá para frente, a suspensão ajuda a empurrar o carrinho. Tem se mostrado muito eficiente, tanto na absorção de vibração, quanto no conforto e também para dar impulso. Então assim, dessa forma vocês podem ver. Aqui embaixo tem uma fixação do chassi, que eu utilizava o sistema de suspensão antigo. O eixo era aqui embaixo, era um eixo independente, eixo individual. Eu adaptei esse esticador de cabo de aço aí para utilizar esse olhar dele, né, para poder acoplar a mola. E aqui em cima um parafuso também onde vai encaixar a mola. Tudo isso ligado ao braço articulado ali de mancal do eixo. Já aproveitando esse ângulo de imagem, vamos aproveitar para ver o funcionamento desse freio. Esse freio aqui é um freio também articulado, né? A gente utiliza aqui uma sapata de aço e um pedaço de recape de pneu. Pode ser pneu de caminhão, pneu de carro. Esse aqui é um recape de pneu de caminhão mesmo. Que a gente primeiro cola ele, a sapata de aço ali, e depois a gente rebita. Tem algumas versões nossas que são aparafusadas de baixo para cima, com parafusos de cabeça abaulada que são imersos dentro da borracha após o aperto, né? Mas esse meu aqui ainda é a versão mais antiga, que é a versão rebitada. Até hoje não tive nenhum problema com ele. Então ele possui essa articulação aqui em cima, né? Essas duas hastes aqui que são fixadas nessa outra haste principal aqui, que dá toda a sustentação ao freio. E também articulada aqui embaixo, onde tem essa outra barra chata soldada nessa sapata aqui, né? O retorno também é feito por mola e a ação através do cabo de aço que nós mencionamos antes, ligada ao pedal de freio lá na frente, né? Quando a gente precisa frear o carrinho, nós simplesmente pisamos no pedal de freio, a sapata desce e entra em atrito com o asfalto, e o retorno dela é feito através dessa mola aí. Isso funciona dos dois lados. E nós temos aqui freios independentes, freio esquerdo e freio direito. Isso para motivos de a gente precisar fazer uma curva e não ter que frear os dois ao mesmo tempo, né? A frenagem individual para curva, ela é muito eficiente, porque ela traz o carrinho para o lado que você quer. E se você deseja parar o carrinho numa reta, por exemplo, é só acionar os dois pedais juntos. E é um sistema muito eficiente de freio, muito eficiente mesmo. Esse sistema aqui, ele é utilizado na maior parte dos nossos carrinhos aqui, na nossa pista, na nossa região aqui em Toledo, né, no Paraná. Eu acredito que boa parte dos carrinhos aí em nível nacional também utilizam um sistema semelhante a esse. Só que o nosso aqui é acionamento no pé. Pelo fato da gente ter um carrinho com direção por volante, nosso acionamento é no pedal de freio. O primeiro carrinho aqui nosso, da nossa região aqui, em Toledo, né, da nossa pista, a desenvolver um sistema desse, foi o Ferrari, o carrinho do Odemilson, que vai ter um review aí também. E ele me passou a ideia, inicialmente não era assim, era bem diferente. Ele ainda utiliza o freio praticamente original que ele tinha, muito eficiente também. E eu tive que fazer uma alteração apenas no design dele aqui para poder comportar no meu carrinho. Mas a ideia inicial desse sistema de freio aqui foi do Odemilson, né? Utilizado primeiramente no Ferrari. Depois eu adotei para o meu primeiro carrinho, que foi o Faísca, né? Que hoje é o Sucata. Adotei também no Fumaça GT. E agora implantei aqui no Faísca GT. Sistema muito eficiente. Ainda não está acabado,
Falta muita parte de acabamento aqui ainda, mas já em parte de finalização. Testado, aprovado e agora precisa ser finalizado, né? Sistema muito eficiente mesmo. Aqui a gente tem uma parceria muito forte assim, entre os membros da nossa equipe, principalmente na questão de ajuda mútua, né? De dar ideias, de melhorar ideias, de ajudar mesmo os companheiros de pista. Trocando ideia com alguns companheiros, a gente consegue melhorar algum sistema que está meio falho, né? E ajudar, principalmente, em primeiro lugar, sempre a segurança do piloto e de todos os pilotos de preferência. Tanto é que uma ideia serve para vários carrinhos, né? O Demilson veio com essa ideia inicial aqui desse freio articulado aqui no pé, né? E eu adotei e a gente foi disseminando, né? E isso é importante, essa troca de ideias, né? Esse network com pessoas que têm ideias diferentes das nossas. Isso agrega muito, então a nossa equipe ela é muito rica em questão de ajuda e ideias. Para comprovar ainda mais essa questão de troca de ideias, não fomos nós quem criamos o eixo louco, né? Esse sistema de eixo rotativo não foi inventado aqui por nós. Esse sistema ele já existe há anos, ele é muito utilizado em carrinhos de alta performance já, e a gente passou a conhecer esse sistema quando participamos de um campeonato em Quedas do Iguaçu, né? E lá tivemos o conhecimento sobre isso aqui, trocando ideia com o pessoal de lá, eles nos mostraram como é que funcionava o sistema, né? E esse carrinho aqui também não foi o primeiro aqui de Toledo, aqui da ladeira, a ter o sistema implantado, né? Sistema de eixo rotativo. Na verdade, o primeiro mesmo foi o carrinho do Tito Praxedes, né? O Baby Shark. Ele implantou um sistema, foi o primeiro que veio com essa melhoria. Ele fez por um sistema de mancais com rolamentos GE, né? Implantados ali no chassi. E aí, a partir dali, a gente começou a perceber que realmente faz diferença e dá muito resultado, né? Então, depois que ele implantou no dele, eu acabei fazendo um projeto, desenhei um para mim, só que eu desenhei adaptado aqui pro meu chassi, né? Ficou bem diferente. E aí não cheguei a colocar em execução. Só tinha feito o desenho, tinha feito o projeto, ficou guardado por um tempo. Comentei com um amigo meu, com o Demilson, sobre isso, né? Sobre esse sistema. Ele também já havia tido contato com esse tipo de sistema aqui no campeonato que a gente foi, né? E troquei ideia com ele, que eu tinha feito um desenho, tinha feito um projeto e... Passou um tempo, ele também adotou para ele. Então, ele instalou no carrinho dele, funcionou muito bem também. E assim começamos a implantar nos nossos carrinhos sistema de eixo rotativo. Depois eu fiz o meu. Depois coloquei nele e demorou um pouco para chegar nesse resultado, mas conseguimos atingir um resultado bem satisfatório com esse projeto aqui do eixo rotativo. Sistema muito eficiente mesmo na questão de proporcionar impulso, proporcionar velocidade ao carrinho. Demorei para chegar num resultado satisfatório, fiz muitos testes aí com várias medidas diferentes até conseguir acertar isso aqui. Essa questão do eixo rotativo foi muito inspirado em carrinhos como o do Ivan Senger, do Luciano D'Amico, que utilizam esse sistema de eixo rotativo aqui muito bem projetado, muito eficiente mesmo, né? E como eu digo, essa troca de ideias, essa troca de informação, ela é muito útil, muito rica mesmo, para a gente poder trazer cada vez mais melhorias, né? Mais segurança e mais performance para os nossos carrinhos aí. Aqui a gente vai conseguir ver bem nitidamente o funcionamento do eixo rotativo. Eles são interligados de um lado a outro
através dessas flanges. Tem uma flange dentro desse rolamento aqui e uma flange do outro lado. Então, quando a gente tem impulso de um lado, o outro lado ele acompanha. Então, a gente não tem um peso morto do outro lado, né? A gente tem cada vez mais impulso. Conforme a gente vai aumentando a velocidade, proporcionalmente o carrinho vai ganhando mais velocidade. Quanto mais velocidade, mais rotação no eixo. Quanto mais rotação no eixo, mais velocidade. É um ciclo, né? Isso porque um lado puxa o outro. Não precisa muito esforço para isso, né? O desenho dessa flange, eu desenhei à mão. Essa flange aqui eu projetei ela à mão. Fiz todo o design dela pensando justamente em ganhar mais impulso. É uma flange balanceada, onde ela possui um centro mais estreito, né? E a extremidade com maior peso. Atualmente eu estou usando aqui como rolamento externo um 6220. É um rolamento de 180 milímetros de diâmetro externo. E ele tem 34 milímetros aí de largura. E o seu diâmetro interno é 100 milímetros. Então é um rolamento de 180 por 100 por 34. Eu utilizo essa configuração nos 4 rolamentos. Os dianteiros também são assim, porém a parte interna é diferente. Aqui atrás nós possuímos um eixo rotativo, que ele é fixado aqui dentro por 2 rolamentos. Nós temos um rolamento embutido aqui dentro nesse mancal e lá do outro lado também. E aqui dentro do rolamento 6220 é apenas a flange, né? Uma flange balanceada, com um design e um desenho que proporciona maior impulso durante o percurso, né? O rolamento dianteiro e o traseiro eu vou desmontar para vocês verem como funciona, como é o funcionamento aqui. Essencialmente o que a gente tem aqui é um sistema de rosca no eixo, onde a gente possui uma rosca esquerda e uma rosca direita. Aqui do lado direito do carrinho, nós possuímos uma rosca direita, onde o sentido anti-horário a gente solta a porca e o sentido horário a gente aperta, tá? Já do outro lado ali, onde a gente vai ali ver, a gente possui uma rosca esquerda, tá? Onde o sentido anti-horário sempre aperta e o sentido horário a gente solta. Isso a gente adotou aqui para nós, não é obrigatório isso, tá? Só que a gente vê como um sistema de segurança a mais, né? Porque pelo fato do carrinho sempre estar rodando para frente, na maior parte do tempo, né? A gente não anda de ré com esses carrinhos. Então ele sempre prioriza sempre o aperto da porca, né? Então, sentido anti-horário, a gente sempre aperta. O sentido horário a gente solta aqui do lado esquerdo, tanto na dianteira quanto na traseira, né? Lá também na dianteira é da mesma forma, tá? Então, rosca esquerda sempre do lado esquerdo, rosca direita, rosca convencional do lado direito. Então, nessa visão aqui é possível entender melhor como funciona, né, o sistema de flange traseira. Todo o sistema traseiro. Aqui está um rolamento montado, né? Com a flange em si, é só um rolamento 6220 por fora, com a flange, né, embutida aqui dentro. Essa flange ela foi desenhada para ter esse design mesmo, com o centro mais fino e extremidade mais grossa, um encosto já acoplado ali, ó. Tem um encosto já na própria flange, né? Parte interna da flange, ela tem uma largura maior do que a parte externa, tá? Isso para dar mais impulso na flange, né? Isso proporciona mais impulso. E tem um encosto aqui na parte externa também, onde a porca proporciona um aperto, né, na flange. E aqui ela é desmontada, né? Então elas são separadas, né? São individuais, onde uma encaixa na outra. Após o aperto, elas são unidas, né, dentro do rolamento. Dentro da flange em si não tem nada, né? É só a própria flange com o lado interno e o lado externo. E toda a parte de rolamento, de mancal interno, ela tá lá no eixo, né? Então aquele eixo, ele acaba sendo um mancal, né? Tem um rolamento embutido aqui na ponta e um outro rolamento
na outra extremidade, né? Tem um rolamento aqui e o eixo fixado, né? Aqui e aqui. É um pouco trabalhoso para acertar essa questão dos encostos, né? Porque na hora que a gente dá o aperto, nós não podemos ter nenhum tipo de travamento, né? Depois que dá o aperto na porca, ele tem que continuar girando livre, né? Para não perder impulso. Lembrando que a medida do eixo, né? Eu não vou entrar em detalhes com relação à medida, porque isso é de acordo com cada carrinho, né? Mas de fechamento externo, aqui de ponta a ponta de rolamento, eu tô com 93 centímetros, né? Tá em torno de 930, 932 milímetros, aproximadamente, tanto na dianteira quanto na traseira, né? A gente procura manter o mais alinhado possível, né? Então, é simplesmente um eixo. O eixo é contínuo de fora a fora. E eu fiz ele para que comportasse nessa flange, né? Esse rolamento aqui é um rolamento 6004 que eu estou usando ali dentro. Rolamento muito bom, tá? Eu sempre uso rolamento com blindagem ZZ e eu não retiro a blindagem. Simplesmente faço uma boa higienização no rolamento, tiro toda a graxa, né? Faço um tratamento muito bem feito nele para tirar qualquer impureza que esteja dentro. E a lubrificação com um olhinho especial que a gente tem por aqui. Um olhinho bem fino. Beleza? Sem segredos. E agora falando aqui da parte dianteira de rolamentos. Então, ela é basicamente uma flange com 2 rolamentos. Um rolamento em cada um, né? E um distanciador no meio. Distanciador de 2 milímetros. E aqui eu uso um rolamento 6203, um em cada lateral da flange, né? Depois de montada ela fica fechadinha assim, e aqui fora o rolamento externo, né? E aqui ela montada. A fixação é feita através desses 5 parafusos de encosto angular aí. E por porca, né? Porca autotravante aqui atrás, tá? Essa aqui é um protótipo de flange que eu tô testando ainda. Eu fiz ela também balanceada. Procuro deixar sempre o centro da flange o mais fino possível e a extremidade mais larga, né? Justamente para que isso proporcione mais impulso ao carrinho. Centro mais fino, extremidade mais larga, mais pesada, né? É como se você pega uma corda e você gira uma corda sem peso na ponta. Você vai ter um tipo de ação. Se tu coloca qualquer peso a mais na ponta da corda, você vai ter uma outra ação, você vai ter mais impulso, né? Então esse é o princípio que procurei adotar aqui, tá? Basicamente é isso. Questão de medidas, tu tem que fazer de acordo com aquilo que você almeja, aquilo que você quer. O rolamento que eu uso é esse, então desenvolvi essa flange aqui para esse rolamento, né? É uma flange que ela tem 100 milímetros de diâmetro aqui, né? Justamente para casar certinho aqui com o rolamento maior, tá? Tenho um projeto de fazer essa flange ainda de alumínio ou de aço, provavelmente de aço. Mas essa aqui ainda está em teste e ela está me atendendo muito bem, está dando um resultado muito bom. Uma flange leve e resistente, né? Feita de nylon. E aqui fica os créditos pro Jonas Stray, da JA Usinagens aqui de Toledo, que executou esse trabalho aqui com maestria. Fez um excelente trabalho, tanto na flange dianteira, quanto na minha flange traseira, toda essa parte de eixo fixo ali. Toda a parte de usinagem a gente costuma passar ali para ele, porque é um excelente profissional. Com relação à fixação desses parafusos, se a flange for de aço, não há necessidade de colocar uma porca autotravante aqui atrás. A rosca pode ser feita diretamente na peça, né? E a extremidade aqui do parafuso não precisa sobrar para cá, ela pode morrer aqui faceando na peça, né? Como aqui é nylon, eu não quis fazer a rosca direto aqui, por ser nylon, correr risco de espanar a rosca.
Então resolvi colocar uma porca autotravante. Mas se ela for de aço, não há problema nenhum em fazer a rosca na própria peça. Com relação aos eixos, onde elas são fixadas através das porcas, também não há necessidade de fazer uma rosca contrária. As roscas podem ser roscas direita, roscas normais, e usar uma porca autotravante. 4, né, no caso, né? E pronto, você não vai ter problema com ficar soltando porca também. Mas, nesse caso aqui, eu prefiro pecar sempre pelo excesso, né? Então, eu uso a rosca contrária porque o sentido de giro do rolamento prioriza sempre o aperto, né? E é assim que eu adoto para os carrinhos que eu faço, né? Então, ali você pode ver no detalhe o eixo dianteiro como é, fixado ali no mancal, né? Na articulação e no coxim de absorção de impacto. Manga de eixo original do kart, tá? Esse sistema aqui foi inspirado nos carrinhos lá de Portugal, que eles usam muito essa parte de suspensão assim, para absorção de impacto, tá? A gente sempre se inspira em alguma coisa, né? Porém, a gente sempre coloca a nossa cara no projeto, né? Sempre a nossa essência, né? Esse volante aqui, como eu já tinha mencionado, originalmente ele não era assim, ele era um volante redondo com a base quadrada, e um colega de pista, o Tito Prachedes, vulgo Baby Shark, me deu a ideia de fazer esse sistema aqui com essa barra chata, assim como ele fez no dele, ficou muito legal, gostei. E ele me deu a ideia de soldar essa haste aqui, né, essa barra chata aqui, e fazer o volante nesse estilo aqui, mais esportivo, né? Me inspirei também numa foto de um volante que eu vi na internet e resolvi copiar. E adotei para mim. Ficou show de bola. E uma coisa interessante sobre os carrinhos é a questão do peso, né? Eu conheço carrinhos que pesam 100, 150 quilos e que andam muito bem. E também já vi carrinhos muito pesados que não andam bem. Assim como tem carrinhos muito leves que andam super bem também, e carrinhos leves que não andam. Então, assim, existe um equilíbrio entre o que você está usando de rolamento, o que você tem de eixo, a posição em que você está pilotando, o design do carrinho, né? Tudo isso interfere no bom desempenho. Eu ainda acredito que deva existir assim, um equilíbrio entre o que você usa no seu carrinho e peso, né? Acho que o carrinho não pode ser tão pesado a ponto de não ter uma boa saída. Normalmente aqui a gente sai sempre do chão, né? Sem rampa, mas em campeonatos normalmente tem rampa. E também não pode ser tão leve a ponto de não embalar depois, né? Então é uma coisa que a gente sempre tem que dosar, né? Esse carrinho que ele está pesando hoje em torno de 70 a 80 quilos, tá nessa faixa de peso aí. Não fui ainda pesar numa balança, mas pelo que eu vi da última pesagem, tá mais ou menos entre 70 e 80 quilos. É um peso ideal. Mais do que isso eu já acho que não precisa. E menos também já deixa a desejar um pouco, né? Mas enfim. Esse é o Faísca GT. É um carrinho que eu tenho me sentido muito satisfeito em competir com ele, em brincar com ele. É muito bom, muito confortável. E nos próximos vídeos vocês verão os demais integrantes da nossa equipe aí, tá? Terão muitos reviews aí por vir. Então este é o Faísca GT, um carrinho que eu projetei especificamente para categoria força livre, uma categoria em que não existe limite de peso, o comprimento máximo do carrinho pode ser até 2 metros, esse é um carrinho com 1,60 m, a largura máxima também dessa categoria pode ser até 1 metro, esse aqui está com 93 centímetros de largura, e uma categoria também onde não existe limite de tamanho de rolamento ou de quantidade de rolamento embutido, né? Então, justamente uma categoria livre, né? Força livre. E esse foi o intuito desse vídeo, né? Mostrar realmente para quem deseja começar a ingressar aí nesse universo aí que é
o rolamento, né? O rolimã. Tá o mundo do rolimã aí. Então fica a dica aí do Faísca GT. Beleza? Um grande abraço a todos. Espero que o vídeo tenha sido explicativo e tenha ajudado vocês a terem um pontapé inicial aí de por onde começar. Fiquem com Deus e até a próxima.